Pronto, viu? A minha esperança já deu certo, então espero que a de vocês também dê. Então, é sério, o tema esperança é um tema maravilhoso. Todo mundo tem muita esperança de várias coisas. E a gente vai começar aqui com uma pequena frase. O que é esperança? Quando a gente vai pesquisar, primeiro que o tema é tão bom que quando a gente começa a pesquisar, você começa até a se perder. Porque se vocês observarem a quantidade de vezes que tem a palavra esperança em todos esses livros espíritas, em tudo quanto é lugar, a gente vai pesquisando de uma palavra, vai abrindo outra página, outro estudo, outra coisa. Quando a gente olha, a gente tem que tomar muito cuidado para não sair, sei lá, voando mesmo e conseguir se concentrar para conseguir fazer uma palestra. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Então, confiança já começa sendo tão bom, que confiança sempre a gente tem confiança e esperança em quê? Esperança em coisas boas. Então, já começa sendo maravilhoso por isso. Porque a palavra em si sempre nos inspira a pensar em coisas alegres, felizes, boas. Ninguém tem esperança de sair daqui e tropeçar e cair. Ninguém tem esperança de nada ruim. Então, o assunto ele é muito importante para estar nos nossos corações, porque ele sempre vai estar com o dedinho de Deus. Ele sempre vai estar falando e nos inspirando a alguma coisa boa. A esperança também é sinônimo de confiança. Eu diria que são duas palavrinhas bem irmãs. Esperança e confiança são duas irmãs praticamente quase que gêmeas. Estão sempre lado a lado, estão juntas, gostam de estar sempre realmente uma com a outra. É muito difícil você ter esperança se você não tiver confiança. Então, é bem interessante. Ter esperança é acreditar que alguma coisa desejada vai acontecer. Estamos de novo numa coisa maravilhosa. Desejar coisas. Todos nós desejamos. Do momento que a gente nasce, a gente deseja o colo da mãe, o leite materno. A gente começa a crescer, a gente deseja amigos, a gente deseja tantas coisas boas. E a mesma coisa, a gente sempre vai desejar o que é bom. Pelo menos o que a gente acha que é bom, né? Confiança, esperança, é um elevado grau de expectativa. O que significa isso? Vamos imaginar o seguinte: uma família, um pai e uma mãe que vieram de uma família pobre, sem condições realmente, pessoas com muitas dificuldades. E aí eles trabalham lá, o pai e a mãe, tudo que podem, uma vida inteira, para conseguir pagar os estudos dos filhos, para os filhos irem para uma faculdade. Então, olha como é que é interessante. O que essa família, esses pais vão dizer? Meus filhos são inteligentes, acabaram de se formar. Meus filhos, eles são a esperança de um futuro melhor. Então, é muito importante ter esperança para que a gente possa progredir, para que a gente possa querer fazer coisas boas na nossa vida. Ter esperança de coisas para a gente, ter esperança de coisas para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Então, a gente está sempre imbuído desse sentimento, que é maravilhoso, certamente, ninguém aqui duvida que é um sentimento de Deus, para que a gente possa fazer coisas melhores para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todas as pessoas, para o nosso próximo no meio da rua. Na Bíblia também está lá uma definição. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na verdade, não são gêmeos, não é só esperança e confiança. Nós temos aí uma bela família de trigêmeos, porque lógico que vai entrar a fé. Esperança, confiança e aí a fé. Então, a gente tem aquela fé de que o que a gente quer, de que o que a gente precisa vai acontecer, vai dar certo. E o mais bacana na fé é que a gente, quando começa a estudar sobre fé, a gente descobre que a gente não precisa ver para ter fé. Fé, simplesmente, ela acontece dentro do nosso coração.
Por isso que ela é uma prova, que ela é uma semente de Deus dentro da gente. Porque simplesmente a gente não está vendo, mas eu tenho fé de que aquilo vai acontecer. Eu tenho fé de que vai melhorar, eu tenho fé de que vai dar certo, mas você não está vendo aquilo. Está lá, geralmente está lá, na tal esperança, na tal confiança. Mas então a fé é muito importante, e é uma irmã realmente nisso daí. Os três irmãozinhos. Em Jeremias, vamos lá ver. Podemos ver que Deus quer que o seu povo tenha esperança, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Para um cristão, ter esperança é saber que, apesar das dificuldades que o cristão enfrenta nesta vida, que o melhor ainda está por vir. Uma frase que não podia ser de outra pessoa, né? Só nosso querido aí, Deus. Então, é a esperança em prosperar. Tem uma pequena oração num livrinho que vende até ali na livraria, na Satélite. É uma oração que é justamente sobre fé, sobre esperança. E ela está também logo junto, vem a oração da prosperidade. E é exatamente, Deus nos quer prósperos. Deus realmente nos fez, nos criou. Nós estamos, somente nós que somos espíritos, estamos aqui encarnados e acreditamos na nossa evolução. Nós sabemos que Deus nos quer bem, felizes, prósperos. Então, Ele quer que a gente tenha muita esperança, muita fé, muita confiança. É isso que Deus espera da gente. Bom, então vamos ver ali, ela está de novo. Fé, confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento total de crença em algo ou alguém. Isso é bem tranquilo. Eu posso crer em tanto em coisas, como eu posso crer numa pessoa, crer no meu próximo, crer na humanidade. Essas, então, são as principais crenças que a gente pode ter. Crer no bem, crer em Deus. Então, é muito importante a gente ter muitas crenças na nossa vida. Ter fé é uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Bom, estou aqui na frente, li, estudei, me preparei, fiz isso aí, mas eu sou um exemplo da pessoa que como se esforça para ter essa tal da fé sem dúvida, mas olha, comigo ainda não funcionou até agora. Infelizmente, acredito que com muitos de vocês, a gente até acorda, faz uma oração e se enche de fé, de confiança, de esperança. Mas, gente, como a tal da dúvida vem para dentro da cabecinha e do coração da gente. Daqui a 5 minutos que a gente acabou de acordar e de rezar, já vem uma coisinha aqui na orelha da gente. Mas será? Mas e se? E aí começa a encher o nosso coração de dúvidas. E aí vem a hora boa, né? Nossa, ai, Deus, obrigada que nesta encarnação eu sou espírita. Eu sei que eu estou caindo na minha fé, eu sei que eu estou caindo na minha confiança, estou cheia de dúvidas, mas eu vou passar a espantar isso e vou persistir e vou tentar de novo. Se eu precisar, eu vou fazer uma nova oração. Aliás, a gente deve fazer várias orações ao longo do dia, né? Para conseguir justamente tirar essas dúvidas. E essas dúvidas, isso aí não é coisa que vem de um espírito obsessor. Não, gente, todos nós estamos aqui encarnados nesse planeta. Então, nós somos seres cheios de dúvida. Então, é importantíssimo ter a fé, ter a confiança, ter a esperança, mas eu garanto que não sou só eu que 5 minutos após de acordar estou cheia das dúvidas. Então, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva, para melhor. É o que a gente falou, ninguém aqui é meio doidinho de ter fé de que vai quebrar o pé, de ter fé de que vai ter piriri. Ninguém tem que ter fé de que vai acontecer alguma coisa ruim, que vai sofrer um acidente.
Então, a gente quer sempre ter fé em coisas boas e positivas. Então, isso é muito importante. A gente quer ter fé na nossa vida melhor, na nossa evolução. Isso aí é que é importante. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Quanto mais ele sofre, mais longa será a duração do sofrimento. Aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, vê seu sofrimento como um ponto, um pontinho no infinito. Compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento rapidamente passará. Mais uma vez, agradeço todos os dias por ser espírita, porque nós temos essa lição dentro de nós, tudo que a gente vem em todas essas palestras aqui estudar, é exatamente isso. É que nós sabemos que o sofrimento, ele faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa evolução. Agradecemos por todos os nossos sofrimentos, mas a gente tem essa certeza de que tem muito mais pela frente. Então, a gente consegue realmente acreditar que o nosso sofrimento, ele é um pontinho. Se a gente parar para pensar, nossa, eu vou encarnar, mas quantas vezes? Ainda vem tantas vidas, ainda vem tanta coisa nessa encarnação e nas minhas próximas. Então, o meu sofrimento de hoje, ele é um pontinho. Não estou querendo dizer com isso que esse sofrimento não doa, que esse sofrimento não cause dificuldades e problemas, mas a gente já consegue imaginar, visualizar que esse sofrimento, ele é realmente um pontinho quando a gente pensa em toda a nossa infinidade aí, do nosso espírito, de tudo que a gente ainda vai passar. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. Então, a gente justamente estamos estudando para isso, de que a cada encarnação a gente está aprendendo, a gente está levantando e caindo, a gente está tentando realmente evoluir. Então, a gente tem essa certeza de que o nosso futuro será melhor. Então, longe de se queixar, agradecer ao céu as dores que o fazem avançar. Bom, mais uma vez, eu acho que não sou só eu que não consegue se queixar. Então, mais uma vez, eu tenho até a esperança de que um dia essa coisa de parar de se queixar entre realmente, né, no meu coração, na minha alma, em tudo que tiver direito, tudo que meu anjo da guarda que permitir que eu pare de me queixar. Mas ainda também não consigo. Então, também nas dificuldades, acabo me queixando, vem aquela coisa, puxa, mas por que comigo? Justo comigo, justo hoje. Então, ainda tenho muito que tentar melhorar nesse aspecto aqui de me queixar. Mas já consigo realmente ter a consciência de que todo o espiritismo, tudo que a gente aprende em todos os livros, nos fazem entender que todos os sofrimentos são para o nosso bem. Essa foi uma historinha que eu achei que eu gostei tanto, tão bonitinho, olha só. Pandora era uma princesa da Grécia Antiga, que recebeu de deuses ciumentos de sua beleza um presente, uma caixa misteriosa. Disseram-lhe que jamais a abrisse. Como aqui a maioria das mulheres sabe, né? Troco, botaram logo Pandora. Diz para uma mulher que ela não pode abrir uma caixa de presente que ela recebeu. Já está dando errado por aí, né? Porque é óbvio que ela até vai conseguir por um tempo, mas daqui a pouco não dá mais, né? Então, lá foi ela. Mas um dia, vencida pela curiosidade e tentação, ela ergueu a tampa para dar aquela espiadinha básica. Só que aí, liberando no mundo os grandes males, a doença, a inquietação e a loucura. Só que um Deus, amiguinho, vamos imaginar ali um anjo da guarda, um espírito protetor, compadecido, permitiu-lhe rápido fechar a caixa, a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida.
tudo era ruim dentro daquela caixa. Mas aí aquele anjinho protetor foi lá rápido, deixa de ser curiosa, mulher, pá, e conseguiu rapidamente chegar ali e fechar a caixa. E aí ele conseguiu preservar o único antídoto contra todos os males, contra todas as infelicidades da vida, a esperança. E é exatamente assim. Vamos imaginar que essa caixa, ela está todo dia com a gente. A gente acorda, e aí começam a vir pensamentos, começam a vir curiosidades, começam a vir fraquezas, começam a vir tantas coisas, e a gente acaba descuidando. Abrir a caixa é o se descuidar. Abrir a caixa é não vigiar. Aí a gente abre, no que a gente abre, a gente dá aquele pulinho lá para o que não é bom, para o que não deveria. E aí não tem outro jeito. É tentar correr, o fechar a caixa com a ajuda da nossa espiritualidade amiga, claro. O fechar a caixa é fechar os nossos pensamentos para as coisas ruins. Fechar a caixa, a gente pode entender, interpretar como isso. É se policiar. É, na mesma hora, fazer uma oração. É fechar a caixa. Fechar a caixa de todas aquelas coisas, da inveja, da fofoca, de tudo. De tudo que tem de ruim que existe dentro da gente. E aí, nesse momento, adianta eu ficar me flagelando aqui, errei, tive a curiosidade, fui lá para onde não devia, levei meus pensamentos para onde não devia. Não. Nessa hora, o que eu tenho que fazer? Me encher de esperança de que nos meus próximos, pelo menos 5 minutos, os meus pensamentos não serão de fraqueza, de que eu vou ter fé e confiança e vou atingir coisas boas. Então, está lá a querida... Não é bonitinha a história, gente? Eu achei. Bom, diz o ditado popular, esse então é o mais do que popular, que a esperança é a última que morre. Mas poucos de nós recordamos que ela é também a primeira que sempre renasce. Então, é muito bacana também, a gente tem que ter todo dia esse pensamento aí. Minha esperança de daquilo ali dar certo, nossa, primeira coisinha errada, primeiro entrave, primeiro empecilho, essa minha esperança, já morreu. Mas eu também tenho que ter fé e tenho que acreditar. Não, pera lá, vacilei, deixei morrer aqui essa ideia boa. Nossa, então, vou lá de novo, penso, mas não, vamos renascer aí a esperança. Vou confiar, vou me policiar. Então, ela é a primeira a morrer, mas ela é sempre também a primeira a renascer. No fundo, a esperança nunca morre, ou pelo menos jamais deveria morrer. E aí, pela segunda vez na minha semana, vem uma frase que me repete uma coisa que nós sabemos que é uma das coisas mais tristes que existe quando a esperança morre. Que é aquela coisa... Quando uma pessoa realmente consegue deixar a esperança morrer total, não acredita em absolutamente mais nada, a gente chega aí naquela palavra, que só a palavra dói tanto, né? No suicídio. Então, nós temos que realmente nos policiar. Quando a sementinha da esperança começa a morrer, a gente tem que realmente se policiar. Porque a gente começa a alimentar coisas ruins, sentimentos ruins, pensamentos ruins. A gente começa a alimentar que não vai dar certo nada mais, a minha vida é horrível, eu sou a criatura mais sofredora da face da terra. A gente começa realmente a deixar todo esse monstrinho lá da caixa crescer e nos envolver de tal forma que, infelizmente, a gente sabe que para algumas pessoas a coisa chega a um patamar tão gigantesco de falta de fé, de confiança no dia de amanhã, de esperança, de tudo, que, infelizmente, a coisa chega para alguns até mesmo no suicídio. Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilitam o entendimento sobre as dificuldades cotidianamente enfrentadas pelo espírito em seu processo evolutivo por meio das vidas sucessivas.
Então, é exatamente, para nós espíritas, tem sempre esse conforto. Estou errando, tem essa encarnação para melhorar tudo ainda nessa encarnação. Mas se a gente, ou bem ou mal, sei lá, uma pessoa de uma idade muito avançada, que realmente vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e diz, nossa, que encarnação perdida, eu fiz tudo errado e tal. Mas ainda assim, ainda dá para ela falar, nossa, mas eu quero me arrepender, mas eu quero mudar, eu quero ainda, de repente, se der chance, chamar as pessoas que estão envolvidas com as coisas ruins que eu fiz, pedir perdão. Eu quero ainda, por mais que eu esteja lá, velhinho, doente, numa cama, no leito de morte, nos últimos dias de vida, mesmo assim, ainda dá tempo da gente pensar, poxa, vou tentar resolver o que eu puder aqui agora, mas eu, bem ou mal, ainda tenho a esperança de que eu vou lá para o plano espiritual, vou tomar um monte de bronca, mas também vou aprender tanta coisa boa, vão encher meu coração de alegria, de esperança, de confiança, e aí lá vou eu dizer, quero voltar, estou pronta. Então, um outro conceito de esperança, do latim, sperare, sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando-o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos são enfrentados como contingências passageiras, na marcha para um fim mais alto e de maior valor. Então, mais uma vez, a esperança, ela é um sentimento que ela nos leva para olhar para o futuro. A gente sempre tem esperança, fé e confiança em que o futuro será melhor, em que teremos coisas melhores. Do ponto de vista teológico, a esperança é uma virtude sobrenatural que leva o homem a desejar Deus como bem supremo. Porque quando a gente fala em tudo isso, fé, esperança, quando a gente fala nessas coisas, a gente acaba sentindo que isso tudo é sentimento de Deus. Então, pela teologia, a gente acaba realmente sempre imaginando que é desejar, tudo que a gente deseja, o que a gente mais deseja é colocar Deus na nossa vida, é colocar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, é colocar Deus no nosso coração. Essa é a esperança maior, que a gente consiga se espelhar no Mestre, fazer o que a gente pode para conseguir a nossa evolução. Gente, minha primeira palestra, que horas mesmo termina? Tem mais um minuto, tá bom. Genericamente, a esperança é toda tendência para um bem futuro e possível, mas incerto. Psicologicamente, tensão própria de quem se sente privado de um bem. É bem repetido, vou pular esse. Muito se fala sobre esperança. São de assinalar, aqui tem uma passagem muito interessante, que é impressionante, como vocês não vão acreditar, como dentro de todos os meus estudos, eu fiquei lendo sobre pessoas questionando se esperança é ou não uma virtude. E aí eu li que várias pessoas estudaram e acreditaram que virtudes são paixões, que paixões são do nosso corpo, são coisas, digamos assim, materiais. Então, para muitas pessoas, a esperança não podia ser uma virtude, porque a esperança, a gente tem esperança de emagrecer, a gente tem esperança de ganhar na loteria, a gente tem esperança de coisas materiais. Então, muitas pessoas não consideram esperança uma virtude. Mas aí, graças a Deus, tudo tem sempre os dois lados, veio o sentido contrário. Aí veio lá um tal de filósofo Gregório, que eu não faço a menor ideia de quem é, que diz que as 3 filhas de Jó significam as 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Também li muito que ao invés de caridade, vem amor. E é bem interessante, porque caridade e amor tem tudo a ver, né? Logo, aí eles discordam, dizem, não, gente, esperança é uma virtude. Esperança é amor. Então, discordam disso, graças a Deus. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo
então a virtude, graças a Deus, consideraram que pode. Então eu vou encerrar, talvez eu passe 2 minutos com isso daqui, porque é lindo. Tudo passa. Mas é que é tão bonito, mas tão bonito, que vale a pena 1 minuto só a mais. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantes ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. E sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Muito obrigada. Que todos tenham muitas esperanças de muitas coisas.